Boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 32ª sessão ordinária, convoco, na ausência do primeiro secretário, convido o vereador Antônio Carlos Gregório para assumir os trabalhos do primeiro secretário. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Adelrade Queradia. Angelita de Moraçá. Antônio Alves Ferreira. Antônio Carlos Gregório, presente. Antônio Nunes. Carlos Roberto Mercante. Celso Cruz. Edson Luiz Carnevale. Edivaldo Lúcio Abel. Faué Salmem. João Alves da Luz. José Carlos Vieira dos Santos. Presente. José Ricardo Bordignon. Milton Roberto de Abreu. Múcio Corrêa da Silva. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. 10 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Comunico ao plenário que o presidente Oswaldo Barbosa se encontra em viagem a serviço da municipalidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos do Executivo e de outros órgãos. Ofício 542/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta à indicação número 138/2000, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Ofício 562/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta à indicação número 157/2000, de autoria do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 560/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 396/2000, de autoria do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 561/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 427/2000, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 558/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 413/2000, José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 559/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 406/2000, de autoria da vereadora Raide Queradia. Ofício 556/21 municipal, em resposta ao requerimento número 382/2000, do vereador José Carlos Vieira dos Santos. Ofício 541/21/2000, de autoria do senhor prefeito, em resposta ao requerimento número 450/2000, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 5/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 454/2000, de autoria do vereador Milton Roberto de Abreu. Ofício 546/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 445/2000, de autoria do vereador Milton Roberto de Abreu. Ofício 547/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 427/2000, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício número 548/21/2000, de autoria do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 444/2000, de autoria do vereador Milton Roberto de Abreu. Ofício número 550/21/2000 do senhor prefeito, em resposta ao requerimento número em resposta ao requerimento número 463/2000, de Raide Queradia. Ofício 551/21/2000 do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 464/2000, de autoria da vereadora Raide Queradia. Ofício número 552/21/2000, de autoria do senhor prefeito municipal, em resposta
ao requerimento número 466/2000, de autoria do vereador José Ricardo Bordignon. Ofício 553/21/2000, de autoria do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 465/2000, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 554/21/2000, do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento 447/2000, de autoria do vereador Milton Roberto de Abreu. Ofício 555/21/2000, de autoria do senhor prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 460/2000, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Ofício 738/19/2000, de autoria do secretário municipal de administração, encaminhando a esta casa documentos conforme determina a Lei Federal número 9.452, de 20 de março de 97, que cuida de repasses de recursos federais ao município. Ofício SAPGS/85/2000, de autoria da Secretaria de Administração Penitenciária, em resposta ao ofício número 58/05/2000, de autoria desta casa, que cuida de informações a respeito de construção de penitenciária no município de Ourinhos. Senhor presidente, lidas todas as matérias apresentadas a essa secretaria. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa os seguintes projetos. Projeto de Lei 140/2000, de procedência do vereador Antônio Carlos Gregório, que dispõe sobre denominação de Base Comunitária da Polícia Militar, Base Comunitária Demerval Ferreira da Silva. Projeto de Lei 141/2000, procedente da vereadora Rádio Queradia, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Geraldo Pereira Tavares. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de pareceres das comissões permanentes emitidas ao projeto em tramitação. Senhor presidente, antes eu gostaria de registrar a presença da vereadora Raide Queradia e do vereador João Alves da Luz. Leitura dos pareceres. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 138/2000, senhor presidente. Após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação de base comunitária da Polícia Militar, base comunitária Major Benedito Dias de Moraes, não havendo qualquer óbice, e como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, em 19 de outubro de 2000, vereador Celso Cruz, relator, vereador Faué Salmen, vice-presidente, vereador Antônio Alves Ferreira, membro da comissão. Parecer da relatora de Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 138/2000, senhor presidente. Após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre a denominação de base comunitária da Polícia Militar, base comunitária Major Benedito Dias de Moraes, não havendo qualquer óbice, como relatora pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, em 23 de outubro de 2000, vereador Angelita de Moura Sá, relatora, vereador Antônio Carlos Gregório, membro da comissão. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 139/2000, senhor presidente. Após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação de prédio municipal da sede da Associação de Moradores do Parque Pacheco Chaves, prédio Dona Nair Correia Junqueira. Não havendo qualquer óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter ao opor quanto me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, em 19 de outubro de 2000, vereador Faué Salmen, relator, vereador Celso Cruz e Antônio Alves Ferreira, membros da comissão.
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 139/2000, senhor presidente. Após realizadas as indispensáveis análises referentes à matéria supra de autoria do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre denominação de prédio municipal da sede da Associação de Moradores do Parque Pacheco Chaves, dona Nair Correia Junqueira, não havendo qualquer óbice como relator pela Comissão de Finanças e Orçamento, concluí nada a ter a opor quanto foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Comissões, 23 de outubro de 2000, vereador Angelito de Moura Sá, presidente da comissão, vereador Antônio Carlos Gregório, membro. Lidos os pareceres, senhor presidente. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão ingeridos na ordem do dia da próxima sessão. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Antes de perecer, senhor presidente, gostaria de registrar a presença do vereador Salim Mata. E do vereador José Carlos Vieira, melhor dizendo, do vereador Carlos Alberto Mercantes. Com a chegada do primeiro secretário, Carlos Alberto Mercante, convido para que tome o seu assento à mesa. Solicito que o primeiro secretário, Carlos Alberto Mercante, proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento 475/2000, que solicita informações sobre a atual situação dos imóveis localizados no município de Ourinhos para fins de tributação de IPTU-TSU. Senhor presidente, anualmente, quando a distribuição dos carnês de IPTU ou TSU, são muitas as reclamações dos contribuintes que não concordam com os valores apresentados. Fato esse o que ocorre em razão dos valores venais que são considerados para fins de tributação. É sabido que os benefícios fiscais concedidos pelo município não atingem a maioria daqueles que se encontram em condições de pleiteá-los, quer pela falta de interesse, quer pela falta de divulgação da melhor elaborada. Também sabemos que, em razão da difícil situação financeira que atravessa nosso povo, nem mesmo as leis de incentivo para a diminuição da inadimplência têm gerado resultados positivos, pois a falta de dinheiro no bolso do trabalhador, falta de trabalho para a sobrevivência das famílias. Assim, diante do exposto, considerando que estamos no período de apreciação da peça orçamentária para o ano 2001, onde se prevê receitas a título de IPTU-TSU na ordem de R$ 7.100.000, requeiro a mesa, nos termos regimentais devido todo plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo para que o mesmo informe a essa Casa no prazo legalmente estabelecido as seguintes informações. Primeiro, foi realizado um estudo para avaliação atual da planta genérica dos valores imobiliários, visando corrigir alguma distorção existente? Em relação aos valores de IPTU-TSU em atraso, quanto se arrecadou após a edição das leis de incentivo à inadimplência? 3. Quando foi realizado o último levantamento cadastral dos imóveis localizados no município, com a finalidade de verificação de áreas para fins de tributação? 4. Em razão da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais foram as providências adotadas para os tributos de competência do município? Sala de Sessões, 18 de outubro de 2000, vereador Antônio Carlos Gregório. Requerimento 476/2000. Solicita informações sobre o pagamento de gratificação de função de cargos de provisão e provimento em comissão. Senhor presidente, considerando que a resposta ao requerimento 187/2000 de nossa autoria, o senhor prefeito municipal nos informou através do ofício 239/21/2000, lido em sessão de 2 de maio, próximo fim, que havia encaminhado a Secretaria de Assuntos Jurídicos para parecer e tão logo tivesse retorno daria conhecimento ao Legislativo, o que até hoje não ocorreu. Considerando que o conhecimento público da administração municipal por ato administrativo do chefe do Executivo, portaria 761/98, reduziu os valores das gratificações das funções constantes na portaria 357 de 21 de maio de 97. Considerando que diante da redução, o que segundo se informa não atingiu a todos os ocupantes de cargos de provimento em comissão, em exercício, gerou dentro do funcionalismo uma grande indignação, pois alguns, sentindo-se prejudicados, solicitaram por parte do Legislativo a tomada de providências a fim de que o problema seja resolvido.
Considerando que a Lei Complementar 186/97 determinou nos anexos 1 e 2 os valores a serem pagos ao funcionalismo e que os valores das gratificações de função constavam na Portaria 357/97, considerando que a Portaria 761/98 reduziu de maneira aleatória os valores e assim fazendo ferir o dispositivo constitucional que se trata da irredutibilidade, requer a mesa dos termos regimentais devido todo plenário seja oficiado ao chefe do Executivo para que o mesmo informe a essa Casa, no prazo legalmente estabelecido, o seguinte: 1. Qual o entendimento da administração municipal sobre a Portaria 761/98 face aos valores constantes à Portaria 357, de 21 de maio de 97? 2. Quais os funcionários investidos em cargo de provimento em comissão estão percebendo gratificação de função com os valores reduzidos na forma da Portaria 761/98? E existem funcionários que não tiveram redução? Quais e por quê? 3. Há possibilidade, em não sendo legal a redução provocada pela Portaria 761/98, de se reembolsar os funcionários com os valores descontados? Sala de Sessões, 18 de outubro de 2000, vereador Antônio Carlos Gregório. Requerimento 477/2000, que solicita informações quanto à possibilidade de se eliminar um problema de imóvel da rua Francelina Grossi Arcângelo 975, Jardim Eldorado. Senhor presidente, a localidade supra, segundo as expressões de descontentamento dos moradores, lamaçal que se forma com constância de fronte à residência, devido à falta de infraestrutura e loteamento Vila Gomes e ausência de mureta no passeio público em terrenos baldios nas proximidades, além do imperfeito escoamento das águas pluviais, muito embora haja assíduos pedidos dos munícipes prejudicados, até o momento não se obteve sucesso junto à administração municipal. Diante do exposto, requer a mesa dos termos regimentais devido todo plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando sua excelência digna informar a assiduidade dentro do prazo legal quanto à possibilidade de se adotar providências visando avaliar a situação local, bem como posteriormente determinar a realização de serviços que venham amenizar as inconveniências apuradas e vivenciadas diariamente pelos moradores. Requero finalmente que seja expedido ofício aos moradores da rua Francelino Grossi Arcângelo 945, Jardim Eldorado, encaminhando cópia desses requerimentos. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Requerimento 478/2000, solicita policiamento extensivo no Jardim Josefina. Senhor presidente, requer a mesa dos termos regimentais, ouvido todo plenário, seja oficiado ao comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando daquela autoridade que se digna a determinar com urgência a realização de serviços constantes no policiamento extensivo do Jardim Josefina, após as 22 horas, evitando a prostituição, consumo e venda de drogas, conforme há indícios desse tipo de prática, o que muito constrange e intimida os moradores de toda aquela vasta região da cidade. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Ricardo Bordion. Requerimento 479/2000, que solicita informações do senhor prefeito municipal quanto a contratados pelo regime CLT. Senhor presidente, requer a mesa dos termos regimentais devido todo plenário seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando sua excelência de encaminhar a exigilidade dentro do prazo legal estipulado, relação atualizada, constando nome, função e data de admissão dos funcionários contratados pela CLT nessa gestão. Outro sim, requer que seja informado quais foram aqueles servidores demitidos, bem como se há, dentre os contratados, a percepção de horas extraordinárias, destacando-se a relação acima, em caso afirmativo, a quantidade mensal. Requero ainda que seja remetido cópia xerográfica do presente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Marília. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Carlos Vieira dos Santos. Requerimento 480/2000, que solicita informações à SAI referente a contratados pelo regime CLT. Senhor presidente, requer a mesa dos termos regimentais devido todo plenário ser oficiado ao superintendente da SAI, solicitando sua excelência digna remeter a exigilidade dentro do prazo legalmente estipulado, relação atualizada, constando nome, função, data de admissão dos funcionários contratados pela CLT nessa gestão. Outro sim, requero seja informado quais foram aqueles servidores demitidos, bem como se há dentre os contratados a percepção de horas extraordinárias, destacando-se na relação acima e, em caso afirmativo, a quantidade mensal. Requero finalmente seja remetido cópia xerográfica da presente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Marília. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Carlos Vieira dos Santos.
Requerimento 481/2000, que solicita informações do superintendente de água e esgoto pertinente à quantidade de cargos de caixa nos quadros de pessoal. Senhor presidente, requer a mesa os termos regimentais de todo plenário, seja oficiado o superintendente da SAI, solicitando sua excelência de informar a esta Casa de Lei, dentro do prazo legalmente instituído, quantos são os cargos de caixa nos quadros de pessoal da autarquia, bem como informação em relação a nomes, data de admissão, regimes a que são subordinados e os atuais ocupantes. Requero ainda que seja remetido cópia xerográfica do presente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Marília, Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Carlos Vieira dos Santos. Requerimento 482/2000, que solicita informações relativas ao atendimento de recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, requer a mesa os termos regimentais devido todo plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando sua excelência de informar a esse legislativo dentro do prazo legalmente estabelecido, se houve atendimento total ou parcial à recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme é de conhecimento público, no tocante à dispensa de funcionários contratados por prazo determinado, que permaneciam no cargo após esgotado o tempo de vigência estipulado, caso de recomendações sucessivas. Finalmente, requero que seja relacionado o nome da data de admissão, demissão, cargo e regime de contratação atinente a tais ocorrências observadas pelo Tribunal de Contas, bem como seja informada a existência ainda hoje de funcionários desse tipo de dependência, justificando o porquê da irregularidade. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Carlos Vieira dos Santos. Requerimento 483/2000, que solicita informações de serviço realizado pela empresa Granville. Senhor presidente, requer a mesa nos termos regimentais de todo plenário, ser oficiado ao chefe do Executivo, solicitando sua excelência de informar essa Casa Legislativa dentro do prazo estabelecido sobre indagações abaixo. 1. Qual o valor total despendido com os serviços desenvolvidos pela municipalidade e pela empresa Granville desde o princípio da gestão do atual governo? 2. Qual a espécie de serviço oferecido pela empresa citada? 3. Qual o nome do proprietário e endereço da empresa Granville? 4. Quais foram as demais empresas participantes de cada licitação em que venceu o certame a Granville? 5. Quais foram as obras executadas pela firma Intela? 6. Todas as obras foram realizadas com recurso próprio da Prefeitura ou houve execução por meio de convênio? Destacar a origem e especificar as obras. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Carlos Vieira dos Santos. Requerimento 484/2000, que solicita informações quanto à resposta emitida ao requerimento 382/2000, reiterando todos os expressos termos da proposição. Senhor presidente, considerando que essa Casa de Lei fez aprovar por unanimidade o requerimento 382/2000, de iniciativa desse vereador, que solicita informações referentes a contratos de prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal, considerando que o prazo para envio da resposta do chefe do Executivo esgotou-se em 24 de agosto. Entretanto, apenas em 18 de outubro recebemos o ofício 556/21/2000 em referência ao nosso pedido, que infelizmente após quase 2 meses foi respondido de forma incompleta e indefinida, o que procrastina ainda mais o atendimento ao reivindicado. Considerando que o prefeito informa somente agora que, em face à complexidade do assunto, estamos remetendo o requerimento em questão ao Departamento de Material e Patrimônio para informações, conforme comprova a cópia apensada. Requero a mesa nos termos regimentais devido todo plenário, seja oficiado ao chefe do Executivo, solicitando sua excelência de informar essa Casa de Lei dentro do prazo legal, legalmente estabelecido, e de maneira reiterada, primeiramente, ou que enseja a morosidade de atender às indagações do Poder Legislativo e, por conseguinte, razão desta proposição. Quais foram os contratos de prestação de serviços junto à Prefeitura Municipal de Ourinhos, sejam com pessoas físicas ou jurídicas, realizados desde 97 por meio de aluguel de veículos, caminhões, peruas, ônibus, vans e outros, citando o nome do proprietário, tipo, modelo do veículo, placa, valor do contrato, prazo de vigência e finalidade, respectivamente para cada qual, de acordo com o modelo adjeto. Sala de Sessões, 19 de outubro de 2000, vereador José Carlos Vieira dos Santos. Lido todos os requerimentos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente.
Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação 163/2000. Solicita a iluminação adequada em ruas de Vila Margarida, de autoria do vereador Múcio Correia da Silva. Indicação 164/2000. Solicita urgente corte de árvore na rua Silva Jardim, em frente ao número 187, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. Indicação número 165/2000. Solicita reparos na pavimentação asfáltica da rua Lino Lucignoli, trecho próximo ao número 296, CDHU Vila Brasil, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. Indicação 166/2000. Solicita notificação de proprietários para a construção de mureta e calçada frente ao imóvel situado no loteamento a residência número 945 da rua Francilina Grossi, Ângela Jardim Eldorado, de autoria do vereador José Ricardo Bourdion. Indicação 167/2000. Solicita urgente a erradicação de árvore em frente ao número 45 de Vila Operária. Vereador José Ricardo Bourdion. São essas indicações. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas, lendo na íntegra as de congratulações. Moção de pesar, número 94/2000, de pesar para o falecimento da senhora Isaira Benato, de autoria da vereadora Angelita de Moura Sá. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Valdomiro Espanhol, de autoria do vereador Faué Salmem. Moção 96/2000, de congratulações à Ford Company Brasil e o Grupo Desbalto pela recente inauguração de sua mais nova filial em nossa querida Ourinhos. Senhor presidente, proponho à mesa, nos termos regimentais, sejam consignados os anais dos trabalhos desta Casa de Leis as nossas efusivas congratulações à Ford Motor Company Brasil e ao Grupo Desbalto pela recente inauguração de sua mais nova filial em nossa querida Ourinhos, o que certamente contribuirá para o desenvolvimento e engrandecimento de nossa comuna. Que da presente se dê conhecimento à diretoria do Grupo Desbalto, na Avenida 9 de Julho, 190, Sala das Sessões, 19 de outubro de 2000, Múcio Correia da Silva, seguindo-se várias assinaturas. Moção 97/2000, de congratulações ao primeiro sargento Antônio Eli da Silveira de Lima, pelo trabalho excepcional desenvolvido durante 5 anos em frente ao tiro de guerra de Ourinhos. Senhor presidente, proponho à mesa, nos termos regimentais, sejam consignados os anais de trabalho dessa Casa de Leis as nossas efusivas congratulações ao insigne primeiro sargento Antônio Eli da Silveira de Lima, pelo reluzente trabalho desenvolvido durante 5 anos frente ao tiro de guerra de Ourinhos, TG 02026, o qual será transferido para o segundo KHAC, AP de Itu, São Paulo. Evidentemente, o ilustre sargento Silveira, como é carinhosamente conhecido, desenvolveu um trabalho digno de elogios e deixará corporações da nossa cidade e aos atiradores que por ali passaram e tiveram a grata satisfação de com ele conviverem. Que da presente se dê conhecimento ao homenageado no tiro de guerra local, Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2000, Múcio Correia da Silva, seguindo-se várias assinaturas. Moção 98/2000, formula congratulações à Justiça Eleitoral em virtude do pleno êxito obtido no recente pleito municipal. Senhor presidente, nos termos regimentais, proponho à mesa, ouvido do outro plenário, sejam consignados nos anais dos trabalhos desta edilidade as nossas efusivas congratulações à Justiça Eleitoral pelo sucesso alcançado na realização do recente pleito eleitoral em nosso município, fazendo cumprir a lei de forma como ela é.
Outro sim, proponho, diante do presente, seja enviada cópia desta propositura ao juiz eleitoral, Dr. Luiz Eurico da Silva, e ao promotor de justiça, Dr. Adelino Lorenzetti Neto. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2000, assinado José Ricardo Bodion, seguindo-se várias assinaturas. São essas moções, senhor presidente. As moções de inconaturações lidas serão deliberadas nessa parte da sessão, enquanto as que há de pesar, enquanto se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matéria a ser lidas, coloco em discussão o requerimento 475/2000, ouvido todo o plenário, requeiro que os requerimentos sejam votados de uma maneira globalizada, exceto algum destaque de algum colega vereador. Atendendo à questão de ordem do vereador Carlos Alberto Mercante, coloco em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções seja feita de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém que não se manifestar está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levante. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Aqui, marca atrás. Vai em discussão agora, e agora? Já votou todos? Já votou, mas agora vai em discussão. Então. Mas onde está aqui? Coloco em discussão os requerimentos 475 a 484, exceto os requerimentos 475, 476 e 477 em discussão. E as moções 96 e 97 e 98/2000. Está em discussão os requerimentos 475 e 476. Não. Agora, exceção. Com exceção. Coloco em votação. Não havendo quem queira se manifestar, está aprovado. Em discussão, o requerimento 475, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Com a palavra, Antônio Carlos Gregório. 10 minutos. Senhor presidente da outra mesa, nobres pares, o assunto de que trata o requerimento em discussão tem sido por demais motivo da minha vinda a esta tribuna nos anos anteriores em que participamos dessa Casa de Leis. Trata-se, senhor presidente, do lançamento de cobrança de imposto predial e territorial urbano, bem como da taxa de serviços urbanos aos contribuintes da nossa cidade. Nós, desde que foi apresentada a esta casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós estamos lutando no sentido de fazer com que se conste nesse documento legal alguma coisa relativa à planta genérica de valores, que é o documento legal para o lançamento dos impostos em nossa cidade. Esse ano não foi diferente. Nós apresentamos, através do requerimento 358/99, uma solicitação à administração municipal
pela qual nós indagávamos o senhor prefeito sobre a possibilidade de uma revisão na planta genérica de valores imobiliários do município, a fim de que se corrigisse possíveis distorções essas que são objetos de inúmeras reclamações por parte dos senhores munícipes, no que diz respeito ao valor fixado a título de valor venal do imóvel, valor esse que serve de quociente para a aplicação do índice de cobrança de imposto. E, na oportunidade, as reclamações se faziam valer em cima de uma propagação de que havia sido feito pela administração municipal de que nenhum valor seria cobrado acima de 70% do valor real dos imóveis que estão cadastrados na administração municipal. E muitas vezes nós percebemos que isso não corresponde com a realidade. Muitos imóveis têm seus valores venais muito acima dos valores de comércio. A justificativa de então era de que devido à lei da oferta e da procura, muitas vezes esses imóveis tinham uma queda nos valores de mercado, e em que não poderia ficar quase que sequencialmente se alterando os valores desses imóveis a título da planta genérica. Mas nós colocamos uma documentação de que a própria administração municipal assim propagou na época da alteração, da última alteração da planta genérica, de que esses valores corresponderiam a 70% do valor de mercado, nunca além disso. Então nós indagamos a administração naquela oportunidade e nos foi respondido de que o cadastro fiscal imobiliário da prefeitura tinha informações relativas a esses imóveis dentro do parâmetro definido pela administração e com a avaliação de várias imobiliárias em nossa cidade. Como nós percebemos que isso não correspondia com a realidade, em hipótese alguma, nós estamos mais uma vez apresentando matéria relativa a isso, que é o objeto do requerimento 475. Nós estamos pedindo agora para que a administração municipal nos dê algumas informações, como, por exemplo, desde quando que não se faz uma revisão cadastral nos imóveis do município? Até porque todos nós sabemos que inúmeros benefícios fiscais são concedidos à população e muitas pessoas que fazem jus a esses benefícios, quer por desinteresse, quer por um melhor esclarecimento à população através dos canais de informação de que dispõe o município de Ourinhos, não se tem um número de pessoas que façam jus a esses benefícios de maneira consistente. Nós temos benefícios, por exemplo, de isenção de impostos, isenção de IPTU para as moradias de até 60 metros para aquelas pessoas de baixa renda, conforme definição na nossa própria lei orgânica, e tem casos de que as pessoas são tributadas e sequer têm conhecimento dessa disposição legal. Outras são a redução de 20%, dependendo do caso, e que carecia, até bem pouco tempo atrás, de que o pedido fosse feito anualmente, o que nós conseguimos derrogar através de um projeto de iniciativa desta casa, fazendo com que as pessoas, a partir de uma vez só, que faça essa solicitação, terão indefinidamente a concessão desse benefício, desde que eles atendam algumas disposições legais com relação ao tamanho do seu imóvel e com relação a não existir um outro imóvel em nome desse proprietário. Então, nós estamos solicitando essas informações para que haja algum tempo, até o final do exercício, para que possamos, se houver necessidade, fazermos algumas correções na planta genérica de valores, com projeto de iniciativa do Executivo, porque a ele cabe fazer isso, e tenhamos condições de apreciar antes do final do exercício financeiro para possibilitar, então, uma alteração nos valores de cobrança no próximo exercício financeiro. Eram essas, senhor presidente, essas considerações que gostaríamos de fazer a respeito desse requerimento por nós apresentado. Muito obrigado. Continue em discussão o requerimento 475, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Os contrários, se levante. Aprovado.
Está em discussão o requerimento 476, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Gregório. Senhor presidente, nobres colegas, esse é um outro assunto que eu entendo não possa ficar renegado a um segundo plano. E digo isso porque ele já foi objeto de uma matéria apresentada no mês de março desse ano e diz respeito ao funcionalismo municipal, mais especificamente àqueles servidores que, ocupando o cargo de coordenação ou de chefia, possuem, a título de adicional em sua remuneração, um acréscimo pecuniário que se dê o nome de gratificação de função. O senhor prefeito municipal, em finais de 1998, tornou-se notícia a nível nacional até, quando fez uma redução de 10% no ganho dos profissionais que detinham, naquela oportunidade, cargos de provimento em comissão, os famosos cargos de confiança. E nós, porque o ato foi feito de forma administrativa, não veio para esta casa para ser apreciado, nós não concordando, nós comparecemos até o gabinete do senhor prefeito dizendo do que havia sido feito e da forma como havia sido feito. Muito embora não logramos êxito em demover dessa ideia, nós, com o passar do tempo, verificamos algumas injustiças que foram praticadas. Então, especificamente em março, nós solicitamos algumas informações e indiretamente, porque esse documento só nos foi respondido pelo então prefeito Clóvis Queradia, de que, devido à sua complexidade, ele seria encaminhado à assessoria de assuntos jurídicos, à Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que ela fizesse um estudo aprofundado e pormenorizado a respeito dessa matéria. Então, logo houvesse alguma resposta em relação a isso, esta casa seria informada. Porém, como até a presente data nós não recebemos nenhuma outra informação a respeito desse assunto, não nos resta outra alternativa senão reeditarmos essa matéria na sua íntegra e fazendo agora algumas considerações de que tomamos conhecimento no decorrer desse tempo. Por exemplo, os funcionários municipais que pertencem à Superintendência de Água e Esgotos e à Autarquia Municipal de Esportes, eles não tiveram nenhuma redução nos seus ganhos, muito embora a própria legislação proíba a diferença de tratamento entre os funcionários públicos municipais. Não é porque pertencem eles às autarquias que eles possam ser tratados de maneira diferente daqueles pertencentes ao poder maior, que é o poder executivo, mais especificamente os funcionários da Prefeitura Municipal, da administração direta. E nos causou até uma certa surpresa, causando também um descontentamento, até porque fizemos parte, até bem pouco tempo, dos quadros de servidores da Prefeitura. Mas esse fato não nos atinge, porque nós pertencemos ao quadro de pessoal já inativo. E isso veio trazer uma insatisfação a todos aqueles servidores que na administração direta ocupam cargos dessa natureza, em número considerável até, muito embora tenhamos uma mistura de funcionários de carreira em exercício e outros funcionários que não são do quadro de pessoal efetivo. Mas um dos dias estávamos aqui na casa e, equivocadamente, a Superintendência de Água e Esgotos mandava para cá uma correspondência que deveria ter sido encaminhada à administração municipal para que servisse de subsídios para informar a esta casa a respeito desse assunto. E alguns fatos me chamaram a atenção. E eu posso aqui, até gostaria de poder contar com o vereador Edson Luiz Carnevale, que se for alguma inverdade que eu estou dizendo aqui, ele então superintendente da SAI poderia me corrigir. No dia dos fatos que culminaram com a redução de 10% do salário desses cargos, estavam presentes todos os funcionários do alto escalão da administração
bem como o próprio vereador colega nosso, Edson Luiz Carnevale, então superintendente da SAI. Todas as autoridades da administração municipal tomaram conhecimento da decisão do prefeito em fazer essa redução. E eu, percebendo essa matéria, aqui entregue de maneira equivocada, nós fizemos valer da nossa prerrogativa e obtivemos essas informações. E percebemos que o processo foi encaminhado à superintendência para que se manifestasse a respeito de um dos itens do nosso requerimento. E o Departamento de Administração da Superintendência de Água e Esgotos, dentre outras informações prestadas ao Departamento Jurídico da SAI, disse o seguinte, que tendo tomado conhecimento nesta oportunidade, em 18 de abril de 2000, apenas em 18 de abril de 2000, eles dizem aqui que tinham tomado conhecimento da portaria que havia sido feita uma redução nas gratificações de função dos funcionários públicos municipais, assim compreendidos, vou ser repetitivo mais uma vez, os da SAI e os da Amispor. E que entendia esse profissional de que essa portaria não surtiria efeito aos funcionários da SAI, porque eles não haviam sido notificados, intimados, informados, ou não havia sido protocolizada uma portaria nesse sentido na Superintendência de Água e Esgotos. Essas informações, em número de 5, que eu não quero aqui me arrastar mais, serviu de base para que a assessoria jurídica da SAI emitisse um parecer a respeito desse assunto, que quero crer deva ter ido até o senhor prefeito municipal, muito embora nós não tenhamos recebido nenhuma informação a respeito disso. Conclui esse parecer, que diz o seguinte, assim sendo, e considerando que a portaria 357/97 era a original, que fixava os valores da gratificação de função, revogou expressamente as disposições em contrário, o que não aconteceu na portaria 761/98, essa portaria reduzia em 10%. Considerando ainda tratar-se de a portaria de ato administrativo interno, claro, é o ato administrativo interno do prefeito, que serve para todas as repartições públicas do município, que teve por objetivo alcançar servidores da prefeitura, eu discordo totalmente desta afirmativa. Não é da prefeitura, dos servidores do município de Ourinhos. Tendo em vista ainda o fato desta autarquia, que tem autonomia administrativa e financeira, não ter sido notificada, avisada ou intimada para cumprir o disposto na portaria, entendeu-se que o documento não alcançou os servidores da SAI. Mesmo porque, repita-se, a portaria 357 não foi revogada a fim de que servisse de fundamento legal para se continuar o pagamento dos servidores desta autarquia, que não passou pelas dificuldades financeiras que ensejaram a portaria 761/98. Pelo exposto, não vejo nenhuma irregularidade ou ilegalidade no fato desta autarquia estar cumprindo a portaria 357/97 e não a 761/98. Confesso a Vossa Excelência, senhor presidente, meus nobres colegas, eu cheguei a ponto de ficar indignado com todas essas coisas que fiz chegar ao conhecimento do senhor prefeito municipal, engenheiro Toshio Misato, quando solicitei a ele uma audiência, já há algum tempo, e que pedia providências a ele, que se ele entendesse desta maneira, que fizesse a coisa ser para todos os funcionários. Para que 2 pesos e 2 medidas? Nós queríamos, primeiramente, que houvesse estudos no sentido de que se podia ser feita essa redução, porque no nosso entendimento não podia ser feito. Porque a redução não bastasse apenas a fixação dos valores. Se Vossas Excelências observarem, o valor da gratificação de função hoje, do cargo de comissão CC2, no nível inferior ao CC1, é maior do que a do CC1. Por quê? Se somou os valores da gratificação de função ao pagamento ao valor do salário base atribuído a cada profissional, e dali se fez uma média aritmética, tirando 10%
desses dois valores e reduzindo esses dois valores na portaria de fixação da gratificação de função. Porque se fosse feito de uma outra maneira, deveria ter vindo a esta casa um projeto de lei complementar alterando os valores, o que iria tornar haver uma necessidade de uma discussão bem mais ampla com relação a isso. Mas eu fiz essas colocações a Sua Excelência, senhor prefeito, e percebi a preocupação dele naquele momento em ver a forma como ele havia sido enganado, não há outra palavra a dizer. Ele havia sido ludibriado por funcionários da sua confiança, que ele imaginava tinham determinado providências para que isso fosse efetivamente cumprido. Não posso, de maneira alguma, concordar com o fato de que não tinha conhecimento de um ato administrativo legal que foi notícia na mídia nacional. Um minuto, excelência. Então, senhor presidente, nós estamos mais uma vez solicitando penhoradamente da administração municipal que corrija de uma vez por todas essa situação, porque como é que vai ficar a situação desses 100 e tantos servidores da administração direta em relação a um pequeno número de servidores que, diga-se de passagem, decidem as suas situações individuais dentro das autarquias municipais. Nós temos que acrescentar aqui, porque nós temos sido sempre criticados por os vereadores terem a possibilidade legal de legislar com relação aos subsídios. E aqui me parece que, camufladamente, estão legislando também nos seus salários. Há tempos eu passando essas informações ao vereador Edson Luiz Carnevale, então superintendente, ele me afirmava que havia determinado que essas providências foram tomadas quando ocupava a superintendência. E com o passar do tempo, acho que nem ele ficou sabendo de que isso não havia sido providenciado. Eu volto a afirmar, eu não estou aqui questionando aquelas pessoas que tenho o maior respeito por elas com relação às suas capacidades administrativas. Porém, principalmente no campo da igualdade que deve nortear os servidores municipais, isso através de legislação. Eu não posso aceitar de maneira alguma que esse caso continue da forma como está. E peço aos nobres pares que se tiverem possibilidade, que façam chegar isso até o conhecimento do chefe do Executivo, mais uma vez, porque eu já fiz por mais de uma vez, não farei mais pessoalmente. Apenas encaminharei todo esse processo ao digno representante do Ministério Público, por entender de justiça aos servidores da administração municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 476, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Comunico ao plenário, vou solicitar a palavra, peço ao primeiro secretário que assuma a presidência por pouco tempo. Reaberta a sessão. Com a palavra o vereador José Carlos Vieira dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Antônio Carlos Gregório fez realmente uma exposição do tamanho erro e tamanha burrice que essa administração fez nesses 4 anos. Naquela oportunidade, quando a imprensa se deslocou ao chefe de gabinete, ao gabinete do seu prefeito municipal, para que fosse divulgado as medidas econômicas que o mesmo pretendia fazer no município. Se chamou a imprensa, rádio, televisão, jornais, enfim, todos os órgãos de comunicação, para divulgar a economia que seria feito basicamente no salário do funcionário. Naquela oportunidade, se destacava em jornal que seria uma economia de quase R$200 mil mensal. Ainda naquela oportunidade, senhor presidente, o funcionário público, no seu todo, ainda recebia o pagamento. Chacota, brincadeira de mau gosto que o prefeito atual fez
não só com o funcionário público, mas com toda a população. Não se economizou nada, se gastou mais e hoje o funcionário público não recebe. Naquela oportunidade, nós usávamos a tribuna dizendo que as coisas estavam erradas. Reduziam o salário, que não é competência do prefeito, através de uma portaria. E que naquela oportunidade nós dizíamos também que o prefeito, que os funcionários, no final do seu mandato, poderiam recorrer à justiça e com certeza vão receber isso de volta. Isso foi um fundo de garantia, principalmente aos funcionários que ocuparam o cargo de confiança do atual prefeito. Então, vejo nesse requerimento do vereador Antônio Carlos Gregório, tudo aquilo que nós discutimos na época e falávamos do erro que estava sendo cometido. Aliás, a prefeitura, o prefeito é o mandatário na cidade, a autarquia é a responsabilidade do prefeito, e lá não se cumpria essa portaria. Diferença que se fazia com o funcionário público, e lá também a SAI despencava o dinheiro e jogava no ralo, fazendo publicidade, gastando dinheiro que não era dele. Mau administrador, quem fez a SAI também. Mas a gente sabia que o tempo era a melhor coisa que ia acontecer, mostrar essa pouca vergonha, essa maquiagem que fizeram dentro dessa administração. Então, senhor presidente, nós não poderíamos deixar nessa data, nesse dia, deixar aqui manifestar a nossa posição, que sempre foi contrária a essas medidas. Seria favorável se ela fosse legal, como não foi. Se realmente, naquela oportunidade, ele provasse para a gente que ele tinha razão. E eu não acredito que ele foi enganado, porque foi ele que fez a portaria. Ele nomeou os seus funcionários de carreira, de cargo de comissão. Ele foi, mais uma vez, omisso, e é omisso até hoje. Infelizmente, já está indo embora como um dos piores administradores da cidade de Ourinhos. E nós realmente ficamos ver e vimos nesse tempo todo essa tragédia que foi. Mau administrador, omisso nas suas ações, ainda assim levou aquilo que os funcionários tinham, que era o melhor, que graças a Deus vão ter, que seria a dignidade. Não existe pagamento. Os pagamentos feitos hoje só são para as empreiteiras, para os amigos da atual administração. Há pouco o vereador Antônio Carlos Gregório falava da demora das respostas enviadas a essa Câmara, que muitas vezes vencido o prazo, vencido várias vezes o prazo, e a gente não tinha outra arma a não ser reclamar, e depois vinha aquela resposta dizendo, de acordo com a complexidade do assunto, remetia a tal departamento. Frajuta, mentirosa. Por exemplo, aí tem um requerimento que eu solicitei dos contratos com veículos. Faz 3 meses, senhor presidente, e a resposta não veio. Tornei a repetir hoje num requerimento que foi aprovado pela casa. Então, é sujeira que se esconde debaixo do tapete, é maquiagem feita com dinheiro público, engana toda a população. Mas a resposta foi dada aí na urna, né? Sai, infelizmente, como um dos piores prefeitos da cidade de Ourinhos, como uma administração corrupta, envolvida em escândalo. Os 4 anos foi feito só administrar escândalo. Vamos agora torcer para que realmente esse requerimento do vereador Antônio Carlos Gregório, que tem uma saída, que vai ter que ter uma solução para isso. Obrigado. Suspenda a sessão e transfira a presidência ao nobre colega José Carlos Vieira dos Santos. Reaberta a sessão, continua a discussão, o requerimento 476, de autoria do vereador Antônio Carlos Gregório. Pela ordem do vereador Antônio Carlos Gregório. Eu requeiro à mesa, ouvido do outro plenário, o encaminhamento de cópia de todo esse material, seja encaminhado ao doutor Adelino Lorenzetti, digno representante do Ministério Público, a fim de que tome conhecimento do assunto e que no encaminhamento seja feita menção ao que nós estamos propondo aqui, para que ele determine providências que julgar necessárias a respeito do assunto que nós estamos explanando nesse momento, bem como eu fornecerei as cópias dos documentos que eu tenho aqui e que nós obtivemos aqui junto à Câmara,
que equivocadamente foi para cá encaminhado. Eu solicito a Vossa Excelência que coloque também em apreciação do outro plenário essas providências para encaminhamento. Coloco em discussão o requerimento do vereador, coloco em votação o requerimento do vereador que solicita que cópias de toda a documentação referente ao assunto 476, do requerimento 476, seja encaminhado ao digníssimo promotor público da cidade de Ourinhos. Está em discussão. Votação. Os favoráveis ao requerimento solicitado pelo vereador permanecem como estão, os contrários que se levante. Aprovado. Determina a secretaria que proceda da forma requerida. Continua em discussão ainda o requerimento 476. Não havendo quem se manifeste, está em votação. Os favoráveis continuam como estão, ao contrário, se levante. Aprovado. Em discussão, o requerimento 477/2000, de autoria do vereador José Ricardo Bordion. Com a palavra, o vereador Ricardo Bordion. Por 10 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres pares, queria registrar a presença do vereador eleito, Dr. Torres e Fraga, e o público presente. Senhor presidente, o requerimento 477/2000, que solicita informações quanto à possibilidade de eliminar problemas em imóvel da rua Francelina Grossi Arcângelo, número 945, Jardim Eldorado. Senhor presidente, eu fui procurado, solicitado por esta munícipe desta rua, aonde esta munícipe, por várias vezes, incansadamente, ligando para a administração, pedindo providência, e não foi atendido pelos nossos secretários, vindo a procurar os vereadores. Eu fui solicitado, indo até a sua residência, próximo ao loteamento Gomes, entre Jardim Eldorado e Jardim Anchieta, existe um loteamento que também já foi solicitado por este vereador. O fato também que existe neste loteamento, que não existe toda a infra ainda. E, na época da chuva, toda a água, toda a terra, com o declive da rua, daquele bairro, essa rua sofre todo o problema, prejudicando essa munícipe dessa rua, não essa como todas. E também uma área destinada à Praça Vicente Lopes, ali localizada em frente, que também, desde 97, por este vereador, com abaixo-assinado de todos os moradores, solicitando providência, e nada se foi feito durante esses 4 anos em benefício desses munícipes que tantos está sofrendo com este problema. Essa área que é destinada à área de lazer, nada também se foi feito, nem uma calçada, nem plantio de árvore, arborização, nada. E essa munícipe, além desses todos transtornos que existem nessa rua, os terrenos à direita e à esquerda, não existe sequer uma limpeza nas calçadas, muro, tornando intransitável a calçada. É um problema, senhor presidente, que as nossas secretarias, com os nossos requerimentos durante esses 4 anos, insistentemente por esse vereador e por outros nobres colegas, trazendo os problemas para esta casa, que eu acho que os problemas têm que ser discutidos aqui, nesta casa, trazer nesta casa os fatos, os problemas. E esse vereador, com certeza, foi feito isto, sem nenhuma vantagem, nem para o vereador e nem para os munícipes. E deu no que deu, críticas e muita crítica.
É um problema fácil de se resolver, fácil de solucionar, mas até o momento essa munícipe não tinha procurado um vereador. Já no final de administração, com certeza já desanimada, inclusive até do bairro, do problema ali, essa munícipe veio e está aqui o vereador ao acramo pedindo providência, que esse requerimento seja lido com mais atenção, porque os secretários da nossa administração no momento não têm dado muita questão para os problemas dos fatos que nós temos trazido para esta casa. Espero que esse requerimento seja acolhido e que também seja resolvido, que não venha com respostas que não têm fundamento nenhum. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 477, de autoria do vereador Ricardo Bordion. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levante. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito para o expediente, fim do horário regimental, suspenda. Vereador. Como existe obsessão solene a ser cumprida hoje, às 20 horas, eu requeria a Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, que os trabalhos continuassem, que fosse suprimido o intervalo regimental. Coloco em deliberação do plenário a Associação do Vereador Rafael Salmen, que requer que seja suprimido a horário regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levante. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental, para darmos início à ordem do dia. Aderrai Xeradia, Angelita de Moraçá, Antônio Alves Ferreira, Antônio Carlos Gregório, Antônio Nunes, Carlos Alberto Mercante, presidente Celso Cruz, Edson Carnevale, Divaldo Lúcio Abel, Faés Salmen, João Alves da Luz, José Carlos Vieira dos Santos, Presente. José Ricardo Bordion, Milton Roberto Abreu, Múcio Correia da Silva, Oswaldo Barbosa, Salim Matar. 10 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e de imediato passamos à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o projeto de lei 134/2000, de autoria da vereadora Angelita de Moraçá, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Vitório Caos Neto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei 136/2000, de iniciativa do vereador Celso Cruz, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua dos Bancários. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levante. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei 137/2000, de procedência do vereador José Carlos Vieira dos Santos, que dispõe sobre oficialização do hino do município de Ourinhos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários que se levante. Aprovado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na presente sessão, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Lembro a todos os senhores vereadores que logo mais às 20 horas faremos realizar a sessão solene de entrega de título de cidadania ao senhor Marciano Silvestre da Silva. Não havendo orador inscrito, comunico que a 33ª sessão ordinária será realizada no dia 30 de outubro, segunda-feira, próxima, às 18h30. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.